pessoal, alunos da cidade de Angra dos Reis. Meu nome é Sérgio Felipe Moraes, sou professor de História. Tenho uma altura de 1,80, cabelo raspado, com barba, uso óculos, estou vestindo um blusão de botão branco. E hoje, na videoaula de hoje, a gente vai falar a parte 2. A gente já vai pensar agora nessa nossa questão inicial. Aqui a gente tem a imagem referente à mitologia egípcia, mito de Osíris, de Ísis e Osíris, e relacionar isso à mumificação. Para a gente responder essa questão inicial, por que os egípcios antigos mumificavam os corpos, a gente tem que relacionar com a mitologia. A gente vai pegar vários indícios, mitologia, pirâmides e outras imagens para juntar vários elementos para responder essa questão, que essa questão inicial não tem uma resposta complicada. Mas como vocês sabem, os historiadores têm que comprovar a verdade que diz. Então a gente vai juntar essas fontes para fazer isso. Embora essa fonte aqui não seja uma fonte história fidedigna, né, uma elaboração do nosso tempo, ela se inspira nos personagens dos deuses do Egito Antigo. Conforme eu falei em outras aulas, no Egito Antigo, assim como na mitologia africana, iorubá, mitologia grega, são povos que acreditavam em vários deuses. Então eu trouxe alguns principais aqui para a gente trabalhar. À esquerda tem a deusa Ísis, deusa da magia, irmã gêmea de Osíris. Assim como a gente tem um outro irmão, Sete, que é irmão gêmeo de Nefti. É muito comum na imagem dos deuses egípcios a figura antropomórfica, é uma palavra muito grande, antropomórfica ou zoomórfica, em que uma parte do corpo é ser humano e a parte de cima é animal. Isso quase uma representação de um cão, parece pra gente, né? Então, e aqui tem a Nefti à direita. Então, vou falar do mito de Ísis e Osíris dentro desses principais personagens para a gente entender a importância da mumificação para o Egito Antigo. Bom, no próximo slide, a gente vai ver alguns passos da fonte. Eu trouxe a fonte de vocês, o livro de Plutarco, que é um filósofo grego, filósofo historiador grego, que, no volume 5, que escreveu sobre o que acontecia no Egito Antigo. Então, é uma das fontes que a gente utiliza para saber e entender essa pergunta. Primeiro, você tem a ideia de que Nut e Geb, Nut mãe, Geb pai, Nut céu, Geb pai terra, tiveram 4 filhos. Ísis, Osíris, irmãos gêmeos. Você tem Nefti e Sete. Esses 4 irmãos, um ao lado de um gêmeo, outro do outro, são dessa parte da mitologia que a gente vai trabalhar. Eles tiveram esses 4 filhos. Só que Ísis e Osíris, Ísis da magia, Osíris a princípio era o deus da fertilidade, da agricultura, e ele foi o responsável, foi dada essa responsabilidade pelo seu pai Geb, de transmitir aos seres humanos o conhecimento da agricultura. É por conta de Osíris, segundo o livro de Plutarco, que a agricultura foi transmitida aos seres humanos, por conta de Osíris. Só que o que acontece? Sete e a irmã gêmea, e Sete depois vai ser conhecido como o deus do caos, do deserto, e a irmã gêmea, Nefti, invejavam esses irmãos Osíris e Ísis. E a escolha do pai em relação a isso. Foi nesse momento que Sete mandou construir um sarcófago, que é uma urna funerária parecida com um caixão. Sete mandou construir um sarcófago e mandou de presente a Osíris em uma festa. Osíris deitou-se e, no momento que ele se deitou, 72 cúmplices foram lá fechar o sarcófago. E no momento que fecharam o sarcófago,
planejou e jogou o sarcófago no rio Nilo. E esse sarcófago, essa urna funerária, foi parar lá no Líbano, um local bem distante do Egito Antigo. E aí no próximo slide, a gente tem a Ísis. A deusa Ísis, irmã gêmea de Osíris, ficou preocupada e queria recuperar o corpo de Osíris. Foi lá, conseguiu até recuperar o corpo de Osíris, escondeu, levou para o Egito Antigo e escondeu lá no Egito Antigo. Só que Sete, quando descobriu, o que ele fez? Ele dividiu o corpo do irmão, esquartejou o corpo do irmão em 14 pedaços e espalhou pelo Egito Antigo. Ísis, novamente, agora com a ajuda da sua irmã Néftis, vai conseguir juntar novamente os pedaços. 13 pedaços de Osíris vão ser juntados. Um deles, que é o órgão genital, não vai conseguir. E vai ser pegado um caule de um vegetal. Depois que junta isso, o deus, depois conhecido como Deus da Morte, o Anubis, vai promover a primeira mumificação que se tem na história, na mitologia. Anubis é que vai criar condições para preservar aquele corpo que estava todo espalhado, vai ser mumificado e vai ser trazido à vida por Ísis. Ísis ressuscita Osíris. Anubis faz o processo de preparação, mas é Ísis que consegue ressuscitar Osíris e nesse momento eles chegaram a ter um filho. Esse filho foi chamado de Deus Horus. Esse Deus Horus, filho de Osíris, na história, o faraó vai ser a representação de Horus na Terra. Por isso que o faraó ele é a encarnação de Deus na Terra, na cultura egípcia antiga. Ele é o Deus Horus na Terra. Então, o Osíris virou o símbolo daquele que supera a morte. É a vitória sobre a morte, da imortalidade dos homens. E os homens, na inspiração de Osíris, vão fazer todo esse culto em homenagem a Osíris. Só uma coisa a falar, em toda a urna, e essa era uma prática que inicialmente foi para faraós, depois foi se expandindo para a elite, essa prática da mumificação, toda pessoa colocava, o faraó colocava, além do seu nome, colocava o nome Osíris antes do nome, para que Osíris trouxesse a vida eterna. Então vamos entender como é que era a mumificação? Então, o que é a mumificação? É um momento de preparação e conservação do corpo até após a morte. É um momento que você consegue preservar as partes do corpo o melhor possível. Então, isso que é na prática a ideia da mumificação. Então, como é que era o processo no Egito Antigo? Primeiro, o corpo era recebido por sacerdotes, com orações, era purificado e lavado. Depois, o sacerdote cortava o abdômen do morto, lavava por dentro e por fora e enterrava num saco específico. Ficava 40 dias lá. Depois de 40 dias eram retirados os órgãos internos, colocados em vasilhas separadas. O único que não era retirado era o coração. Ele era embelezado todo. E aí, você tinha o que todo mundo conhece, ele era enfaixado com linho, posto no sarcófago com seus pertences. Aqui é a imagem de Tutancâmon, todo dourado, cheio dos seus pertences, adornos, joias, que eles acreditavam levar para a vida eterna. Aqui é o julgamento de Osíris, juiz do mundo inferior e da vida eterna. O que acontece? Anubis era o responsável por trazer o corpo do faraó e a ideia de Anubis ele era o responsável por pesar o coração do faraó. Depois que houve a mumificação, ele pesava o coração do faraó. Isso é uma história mitológica, não é uma coisa para ajudar a gente a responder a questão da importância da mumificação. Então, o coração do faraó era pesado em relação a uma pena. Se a pena fosse mais pesada que o coração do faraó, depois de todo o processo da mumificação,
Osíris concluía que ele não seria salvo e Amenhotep, um crocodilo com mistura de crocodilo e outros animais, ele ia ser devorado pelo Amenhotep. Mas se Osíris julgasse, mesmo assim, julgasse que mesmo que você, esse coração sendo pesado, julgasse que você foi uma pessoa bondosa nesse mundo, você era salvo por Osíris e teria a vida eterna. Então, essa é o sentido da mitologia e que os faraós acabavam adotando e reproduzindo o mito de Osíris e Íris. Próximo. E as pirâmides. As pirâmides, a gente vai trazer agora essa aqui é a maior pirâmide, se eu não me engano, a maior pirâmide do mundo, 146,5 metros de altura, lá em Gizé, no Baixo Egito. Uma pirâmide de 2560 a.C. A pirâmide era a representação de uma grande montanha para se você chegar ao céu. Era como se fosse um grande cemitério em que ali dentro estava o sarcófago do faraó e locais que você difícil de entrar para que aquilo não pudesse ser violado. Não. Por que os egípcios eles mumificavam os corpos? Porque eles acreditavam na imortalidade da vida humana. Não teria nenhum sentido querer mumificar, fazer esse trabalho todo, se não tivesse a importância da imortalidade. Acreditar na imortalidade, que você teria uma vida eterna, uma outra vida com a ajuda de Osíris. Então, é como se seu corpo e espírito sobrevivessem em outra vida. Então, eles acreditavam nessa história. Então, é nesse sentido que é o rito de passagem funerário lá. Lógico que o nosso é bem diferente, mas não deixamos de fazer. Beleza, pessoal?